Mas, bom, tamo aí, tá? Refaz a pergunta, Gi. Se você tiver aí, refaz a pergunta pra gente, por favor, tá? Que eu tava respondendo e acabei me perdendo porque caiu aqui, tudo bem? Mas, ó, já temos uma outra pergunta aqui. Ah, legal. Olha só que pergunta da hora. Essa pergunta é da Maria Cabral. Boa tarde, eu tenho muita dificuldade para elaborar uma proposta de intervenção. Alguma dica em relação ao Enem? Todas as dicas possíveis para você. Quando a gente fala de intervenção, a gente tem que avaliar o seguinte. Primeiramente, intervenção não é solução. Então a banca Enem não espera que você estabeleça uma solução. Solução é quando eu tomo alguma medida para acabar definitivamente com o problema. O Enem não espera que você elabore uma medida interventiva que seja executável em um único parágrafo e que solucione o problema, acabe com o problema. Então a gente tem que pensar na intervenção como uma medida para minimizar uma problemática, para reduzir um problema, certo? Essa redução de problema deve ser uma proposta de intervenção coerente e condizente com a realidade. Não adianta querer fazer alguma coisa absurda, inimaginável, que não tem execução possível e plausível. Para fazer uma boa intervenção, eu tenho que trabalhar com o agente. Então eu sempre faço algumas perguntas. Por exemplo, a pergunta é quem vai fazer aquele tipo de medida? Quem vai tomar essa medida? Quem? Um agente. Esse agente vai fazer o quê? Qual é a ação pretendida por aquele agente? Como fazer? Os meios e procedimentos viáveis para a execução daquela ação. E para que fazer a finalidade. Então tem que atender essas 4 perguntas para que eu possa fazer uma intervenção de fato que seja producente, de qualidade. De novo, quem, o agente, o que fazer, a ação, como fazer, os meios e procedimentos e para que fazer a finalidade. Isso é muito importante. A partir da resolução de tudo isso, você consegue uma intervenção que ganhe e consiga aí 200 pontos, tá? Beleza, Maria? Respondido? Vamos lá então para mais algumas perguntas. Qual a melhor forma de fazer uma conclusão de uma redação dissertativa no modelo FUVEST e modelo Enem? Vamos lá então, delimitar um pouco mais a pergunta. Ótimo, muito obrigado. Pergunta bem producente. A gente acabou de falar um pouquinho sobre o Enem. O Enem precisa de uma intervenção, certo? Na elaboração dessa intervenção, você precisa responder aquelas perguntas que a gente acabou de colocar, tendo em vista que essa intervenção ela tem que ter uma medida para reduzir uma problemática. Se a gente citar, por exemplo, o tema de geração de 2015 do Enem, que é a persistência da violência contra a mulher no Brasil, eu tenho que propor medidas para que esse problema seja minimizado de forma significativa. Não precisa zerar, mas reduzir muito a problemática que afeta uma grande quantidade de pessoas que são vítimas da violência, muito importante. Quem vai fazer? É o Estado que vai agir? Então vamos colocar o Estado como agente de intervenção, por meio das delegacias da mulher, por meio, por exemplo, até mesmo da mudança educacional, porque a gente tem que mudar, de repente, o perfil do brasileiro, a sua cultura e diluir o machismo residual que está muito forte no Brasil. Então, quem vai fazer? Depois disso, propor a ação. Se eu tenho, por exemplo, que mudar a cultura do machismo no Brasil, as escolas, através de orientações do MEC, eles têm que propor uma cartilha pedagógica para o aluno que seja condizente com essa redução desse caráter machista, patriarcal na sociedade, por meio de palestras, por meio de aulas, disciplinas transversais que ensinem as pessoas a serem mais educadas, a conduzam com maior civilidade para diluir esse preconceito. Eu tenho que responder também, além de ação, ou do porquê, como fazer, eu tenho que falar sobre o para que fazer. Claro que o para que ele é muito implícito, né? Para reduzir o problema, para garantir e salvaguardar os direitos da mulher. Então, tudo isso na intervenção tem que ser feita para dar uma pontuação de 0 a 200 atingir a nota máxima com propriedade. Agora, quando eu falo em FUVEST, é bem diferente. Então, como eu já falei de Enem, né, bastante, eu vou falar um pouco mais da FUVEST agora. Na FUVEST, você não precisa de intervenção. Inclusive, FUVEST abomina esse tipo de estrutura. É uma outra prova com uma outra característica. Então, a conclusão na FUVEST obedece àquele critério mais academicista, mais tradicional, que é daquela dissertação que é com uma conclusão, em que no primeiro momento, na conclusão, lá na primeira linha, no primeiro intervalo de tempo, eu faço a retomada da tese. Essa retomada da tese é uma paráfrase daquilo que você colocou lá na introdução. Então você parafraseia, com outras palavras, você coloca a mesma coisa que você colocou e afirmou na tese, certo? E a partir dessa retomada da tese,
você faz a síntese dos principais argumentos que foram apresentados durante o processo de desenvolvimento. Só isso. Retomada da tese, síntese dos principais argumentos. Vez ou outra, você pode utilizar também na FUVEST, para concluir, uma chave de ouro. Chave de ouro é uma fala de um autor importante dentro da sociologia, da filosofia. É uma frase de efeito bem interessante e criativa que encerra o seu texto de fato, que é muito bem quisto, inclusive, na Banca FUVEST. Tudo bem? Caso vocês não conheçam nossa plataforma ainda, lembra que aqui eu fixei um comentário. No comentário, aliás, da Corrige-me, eu fixei um linkzinho. Quiser conhecer a nossa plataforma, convido vocês a fazer isso, que com certeza vocês vão gostar. Basta você copiar e colar no seu navegador e procurar a nossa plataforma, beleza? De correção de redação. Vou responder a mais uma pergunta, vamos lá. Diego Gonçalves, devo manter o costume de escrever redação mesmo depois de passar no vestibular? Diego, creio eu que sim, porque não é porque você passou na faculdade que você vai parar de escrever, né? Quem já cursa o ensino superior, quem passou por essa fase de vestibular e tudo mais, sabe muito bem que não é porque você passou no vestibular que você vai parar de escrever, você vai escrever menos. Eu acho que é ao contrário mesmo. Eu que já cursei algumas faculdades, inclusive, cursei e parei, né? Tive várias experiências de ter conhecido cursos, me decepcionado, parado, enfim. Sei muito bem que quando a gente ingressa num curso superior, a gente é submetido a um regime de escrita, de relatório, de resenha, de dissertação, que é muito frequente. Então, quando a gente tem todo o ensino médio uma bagagem de treino como a gente está oferecendo para vocês, vocês com certeza saem mais preparados e melhor condicionados a fazer esse enfrentamento dos vestibulares mais para frente. Então, isso é muito importante, manter o hábito, né? Não é porque você concluiu uma etapa que vai acabar aquilo. Eu acho que é muito diferente do que o pessoal pensa normalmente. É na faculdade que a gente acaba tendo contato com uma escrita mais rebuscada, científica, e a gente tem que ter um hábito muito maior de escrita e a gente vai ser forçado a isso e não vai ter jeito. Vou responder algumas perguntas e já volto com os agradecimentos, tá? Como tirar nota 20 na redação Enem? João, é um desafio e tanto, né? Eu costumo, Ricardo, professor de vocês, costumo fazer bastante a prova do Enem. Eu me aventuro, eu já trabalhei como corretor, também fiz treinamento para correção e acabei abandonando a correção por si só, o trabalho bruto, para conhecer a banca, ver as questões também de critério de avaliação. Mas eu costumo fazer a redação Enem, tá? Costumo fazer praticamente todo ano. Faz alguns anos já que eu trabalho com isso. E eu nunca tirei 1000. O máximo que eu consegui foi chegar à nota 980. Que para muita gente 980 é 1000, porque um corretor deu o conceito 1000 e o outro deu 960, eu tenho a média aritmética 980. É um desafio muito grande. Normalmente, o perfil do aluno que tira a nota 1000, João, não é para desanimar não, tá? Mas é para deixar consciente do grau de dificuldade. O perfil do aluno que tira a nota 1000 é aquele aluno que já tem, além dos 3 anos de ensino médio, de treinamento, 2 ou 3 anos de cursinho, de pré-vestibular e que fez curso de redação fora também. Então nós temos um perfil de aluno que dedica em média 5 a 6 anos escrevendo pontualmente redações. Se de repente ele deixou de escrever uma ou outra semana, na maior parte das vezes ele se tornou assíduo. Então, para seguir o exemplo desses caras e até criar um atalho, redação é uma coisa, é um tipo de construção textual, é um tipo de exercício que a gente tem que fazer toda semana. E aqueles alunos da nota 1000, que dão diversas vezes entrevista pra gente, eles falam o seguinte, que é necessário um treino tão constante que é preciso treinar 2, 3 vezes por semana. Então é uma assiduidade muito grande, uma disciplina muito grande para pegar um recorde de tempo necessário para que você só faça a redação e treine bastante, porque no final das contas é o diferencial. Então a dica mais importante que eu posso dar para você, não estou duvidando da sua capacidade, não é isso, é difícil, tá? Eu experimento isso todo ano que eu faço Enem, com aquela expectativa, será que eu vou conseguir? Não vou, de ser difícil mesmo, naturalmente. Então a dica que eu dou para vocês é todo mundo, treinar muito, mas muito mesmo, de forma muito intensiva. Isso faz parte do processo de aprendizado. Quanto mais a gente treina, mais a gente aprende. Claro que a gente tem que ter um bom corretor também. Se não tivermos um bom corretor, a gente acaba escrevendo e acaba não descobrindo os nossos pontos fracos para serem sanados. Por isso que a gente está aqui, nesse papel de ajudar vocês sempre, tá bom?
Valeu, João. Vou responder uma pergunta, deixa eu ver. Manu perguntou o seguinte: como posso visualizar uma estrutura antes de fazer a redação? Cursinho da Poli, aqui, ó, seja bem-vindo aí, tá? Obrigado pela participação também efetiva. Visualizar uma estrutura antes de fazer uma redação, você faz, pelo que eu entendi sua pergunta, deixa eu só recapitular, tá? É você ter que fazer uma... Antes de você fazer o rascunho, você faz aquela estrutura, esse esquema de redação, certo? Isso que você está perguntando. Como visualizar a estrutura antes de fazer a redação seria nesse sentido, certo? Então dá um salve pra gente se eu entendi a sua pergunta bem, Manu. Quando a gente fala em estrutura de redação, você tem que pensar o seguinte, que cada banca vestibular tem uma estrutura diferente, tem exigências diferentes. Então é bom você estudar esse esqueleto, essa estrutura de cada uma dessas bancas de antemão, antecipadamente. Se a gente não tiver o norteamento de como a banca deseja que essa redação seja escrita, fica meio difícil da gente poder fazer uma redação de fato, efetivar essa redação. Enem tem toda aquela estrutura de problema social, em que a introdução é feita com os mais diversos recursos e que normalmente a introdução que funciona no Enem é o método dedutivo sintético, em que no primeiro parágrafo argumentativo eu abordo a causa e no segundo eu abordo as consequências e no último eu faço uma intervenção. Então essa estrutura clássica do Enem é um pouco mais fácil de se perceber, de se lidar, porque é uma estrutura fixa que não muda muita coisa, diferentemente do que acontece na estrutura da VUNESP ou mesmo da FUVEST, que tem toda uma série de particularidades. Então quando você faz uma redação e estrutura essa redação, o esqueleto dessa redação, ela tem que ser pensada em estudo de banca antes. Então, o que a cada banca exige para que você possa conduzir melhor aquela redação? Então, isso é muito importante, beleza? Vou responder mais uma pergunta, vamos lá. Olha só o que a Bia perguntou pra gente. Qual a obra da literatura seria Coringa como repertório sociocultural produtivo? Isso falando em banca Enem, falando em banca FUVEST, enfim. Bia, eu falei aqui uma vez na live, eu adoro esse cara. Eu adoro as referências que esse indivíduo traz para a nossa sociedade, para a nossa leitura de mundo. Bauman, Zygmunt Bauman. Esse cara, eu nem me recordo como digita o nome dele, então se você puder me dar uma ajuda aí também, eu agradeço. Zygmunt Bauman é um sociólogo da modernidade, da contemporaneidade, que ele escreveu algumas obras que teorizam a sociedade líquida. Ele fala das coisas serem muito fluentes, muito fluidas, muito efêmeras, muito passageiras, de como a sociedade se transforma ao longo do tempo e de que nenhum valor mais agora é fixo. Esse cara, para a redação Enem, ele é muito crucial de vocês estudarem, porque é um indivíduo que pontualmente sempre é exigido, afinal de contas, toda a problemática Enem trabalha com um problema social e ele analisa justamente a sociedade. Então ele fala bastante dessas características todas. Então esse é um cara que é, para mim, coringa. Outro cara coringa, quando a gente fala em problema de redação Enem, é falar do Paulo Freire. Paulo Freire faz todo um levantamento de uma literatura pedagógica, de ensino pedagógico, que ele fala sobre a educação como o único instrumento que mobiliza uma transformação social. Paulo Freire é uma referência muito significativa em todo o cenário da cultura universal. Portanto, é muito bem quisto. Lembra que no Enem, a gente muitas vezes faz uma intervenção a partir do quê? A gente faz uma intervenção a partir da educação. Problemas sociais que o Brasil enfrenta são muitas vezes mitigados, reduzidos pela educação. Então, Paulo Freire encaixa com uma luva nesse caso, se você escolher, claro, uma intervenção por meio do Ministério da Educação, por meio da escola, como órgão gestor de uma mudança. Isso é bem bacana. Vamos lá para mais algumas perguntas, tá? Maria Cabral, pode falar um pouco da estrutura da VUNESP, por favor? Claro que eu posso, com prazer. Vamos lá então. VUNESP normalmente é uma banca de correção dicotômica, certo? É aquela proposta de redação ambivalente, que eu tenho uma pergunta no final, ou às vezes eu dou duas opções para o aluno se posicionar mediante um tema de redação. Beleza? Começa por aí já. É interessante saber o seguinte, que você pode ter dois recursos em mãos quando se fala em estrutura de produção VUNESP. Ou você pode adotar uma posição no seu texto, desenvolvimento do seu texto, se de repente tivermos um tema de redação, sou a favor ou contra a questão do aborto em fetos anencéfalos ou em caso de estupro. Sou a favor ou contra? Perceba que o tema de redação tem uma pergunta. Eu posso escolher, primeira opção, me posicionar, ou sou a favor ou sou contra,
Ou tem uma segunda opção, que é não me posicionar e construir uma redação ambivalente, em que tenha as duas visões possíveis de serem desenvolvidas. Particularmente, eu aconselho o meu aluno a fazer uma posição só, a adotar uma posição só. Quando você adota uma posição só, você garante que toda a sua dissertação seja voltada para atender a demanda argumentativa daquela posição que você escolheu. Ou seja, você torna seu texto muito mais profundo na opção escolhida. Você debate com maior propriedade, argumenta mais e melhor de acordo com aquela posição escolhida. Uma vez que você escolheu a sua posição, como ficaria a estrutura? Introdução convencionalmente feita. Normalmente a VUNESP ela gosta bastante daquela introdução que é dedutiva, ou seja, do maior para o menor. Você vai afunilando do genérico para o mais específico. E ela gosta também de uma construção de redação em que os argumentos, o primeiro parágrafo argumentativo, seja baseado em contra-argumento. Como é isso, professor? Nada mais é do que você criar um tópico frasal, isso primeiro parágrafo argumentativo. Já passamos pela introdução, estamos no primeiro argumentativo, tá? No desenvolvimento. No primeiro, então, você faz um tópico frasal em que você tenta desmerecer, descreditar, desvalorizar, desmontar, invalidar o pensamento oposto ao seu. É um parágrafo primeiro que consiste basicamente em tentar desconstruir a outra visão. E aí no segundo parágrafo argumentativo, se você tiver 2 parágrafos argumentativos, o segundo é aquele em que você reforça o seu pensamento, a sua tese, por meio de novos argumentos e você se foca nesse aspecto. Então essa é a ideia do texto dissertativo modelo VUNESP. E na conclusão que eu faço? A conclusão não precisa de intervenção, não precisa de solução. A conclusão é baseada unicamente na reformulação, no reforço, na retomada da sua tese, associada à síntese dos principais argumentos que você elencou. Então você faz uma retomada daquilo que você afirmou. Se você é contra o aborto nesses casos, coloca lá na sua primeira parte da conclusão que você é contra novamente. E aí você faz uma síntese dos principais argumentos que foram apresentados durante o decorrer do desenvolvimento. Então basicamente é isso, tá? Você pode fazer uma estrutura de redação muito bem feita a partir de 4 parágrafos na Unesp, introdução, desenvolvimento e conclusão, tranquilamente também. Se bem que a folha de redação da VUNESP costuma ter 32 linhas e permite que você escreva até um pouco mais, mas eu particularmente não aconselho também, beleza? Mais algumas perguntas, bora tirar algumas outras dúvidas. Salve Anderson, tudo bem? Quais tipos de leitura você indica para melhorar a escrita na redação? Bom, para melhorar a escrita, a solução, a forma de você conduzir melhor a melhora da escrita, da habilidade de escrita é escrevendo, não tem outra forma. Na verdade, o processo todo de melhora na redação, ela acompanha 2 pilares básicos, que é a partir da leitura e a partir da execução textual. A leitura é uma parte, a escrita é outra parte, mas no final das contas as duas se conjugam para formar uma habilidade que é a habilidade linguística, né? Para melhorar a sua escrita, eu recomendo que você tente ler coisas, fazer leituras de uma forma objetiva que enriqueçam aquilo que você pretende fazer mais para frente. Por exemplo, né, vamos ser mais objetivos aqui. Eu quero fazer a FUVEST. FUVEST é uma prova de redação que exige muito conhecimento filosófico, sociológico, histórico, literário, artístico, ou seja, na área de humanidades. Logo, você tem que estudar bastante essas áreas de conhecimento, tá? Isso é muito importante. Dentro da sociologia, autores sociólogos e filósofos que falam muito da questão da relação da sociedade, do papel social do indivíduo. Isso é muito importante. Então, se você pegar Durkheim, trata disso, Marx trata da análise social. Se você pegar na atualidade, falamos do Zygmunt Bauman, do Adorno, da Hannah Arendt. Então, são muitas referências que a gente pega na sociologia, que são muito práticas para o uso da sociologia, práticas para o uso desse tipo de vestibular. Enriquece você culturalmente, com certeza, e melhora bastante a escrita. Quando a gente fala do Enem, tudo é plausível de fazer a leitura e colocar no seu texto, desde que seja bem colocado. Então eu recomendo que, nesse campo, você estude bastante literatura também. Então, já que você está estudando para os vestibulares, por que não aproveitar as literaturas correntes de obras que você tem à disposição para enriquecer cada vez mais seu conhecimento? Também obras que abordem problemas sociais, como obras do realismo, do modernismo. Isso é bacana. Machado de Assis faz uma ótima
relação das análises das relações sociais, a Luísa Azevedo. Então nós temos muitas referências muito boas aí, mas tudo depende do quê? Da banca vestibular que você vai fazer, beleza? Espero que tenha ajudado você também. Podem mandar suas perguntas aí, vão mandando. Qual a nota considerada boa para a redação VUNESP? Lembra que a VUNESP avalia você de acordo com 3 critérios, e esses 3 critérios, eles somam no total a pontuação 28, tá certo? Vocês esperam um pouquinho? Ô João, espera um pouquinho só. Tem uma pessoa, um intruso batendo aqui, ó. Oi, filha. Acho que dá pra me ver, né? Olha aqui quem tá. A VUNESP, ela vai de 0 a 28, beleza? Ela vai de 0 a 28. Mas claro que depende muito do curso que você vai fazer, entrar, etc. Eu considero particularmente a nota acima de 22, 23, uma excelente nota. Claro que depende do curso, como eu coloquei. Para quem vai fazer medicina, tem que pontuar muito alto, acima dos 24, com certeza, para ter chances reais de ingressar na faculdade. Tá certo? Colocando o fone da boca. Clarice! Essa é a mais nova, né? Tem mais 2 aí. Meninas, só meninas. Né, minha japinha? Oi. 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 Tá com 1 ano e 2. Fez agora 1 ano e 2. Tá andando, correndo, espoleta pra caramba. Aqui, ó. Dá um oi, pessoal ali. Oi. Alô. Que graça, né? Orgulho do pai. Tinha que tirar ela daqui a pouco aqui, tá? Vamos ver algumas perguntas. Vamos ver se eu consigo responder com ela. Caso contrário, eu peço pra minha esposa vir aqui buscar, tá? Vamos lá. Fazer mais algumas perguntas que vocês viram. Nossa, Bia, adorei a sua pergunta, tá? Quais as chances do coronavírus cair como tema de redação? São muito grandes, significativas, eu diria. O coronavírus é um assunto atual, é um assunto polêmico, que envolve muitas questões, pode envolver matemática junto com gráficos que analisam o percentual de casos, a progressão geométrica da contaminação, pode envolver a geografia, quando se fala no rompimento das barreiras geográficas por conta das pontes aéreas, da economia cada vez mais globalizada e mais vinculada. Pode cair sim na redação, porque é um tema que envolve muitas áreas do conhecimento, áreas do saber. Eu acho pouco provável que caia em relação à banca Enem. Mas FUVEST, Unicamp, Unesp, UFTPR, UEL, UEM, nas mais diversas bancas, sim. Então é importantíssimo o que você tem que fazer agora. É coletar o maior número de informações possíveis, acompanhar mesmo. Eu sei que a gente acaba acompanhando temas como esse com um certo terror, com um certo estigma, mas é importante vocês acompanhar as notícias mais recentes. Independentemente de falar bem ou mal do governo, é importante você acompanhar, porque numericamente essas questões elas não são elas são inquestionáveis, né? São questões numéricas científicas que são pautadas. Então se pautem por essas informações, que é muito importante, beleza? Galerinha, vamos lá. Vou responder mais umas perguntas, tá? Lembrando que a nossa próxima live vai ser no dia 17 às 14 horas, tá bom? Vai lá. Quais seriam as peculiaridades? Quais seriam as peculiaridades da FUVEST? Bom, FUVEST tem algumas peculiaridades sim, e é importante saber. Começar pelo tema. O tema normalmente é um tanto quanto nebuloso, a dizeres da minha amiga Marcela, que é corretora de redação, inclusive da FUVEST, né? Ela fala que o tema é muito nebuloso. Como assim nebuloso? É subjetivo, é impreciso. Muitas vezes é um tema universal, são temas de ordem universal, altruísmo, fama, consumismo, importância da ciência, importância da arte. Então a gente tem um cenário recortado por um tema excessivamente subjetivo. E essa subjetividade toda que nos incomoda como corretores, como alunos, porque a gente não sabe ao certo que vai cair da forma como eles vão pedir. Em relação à correção da banca FUVEST, o que eles pedem bastante na correção? Eles pedem uma redação que tenha o que a gente chama de repertório, que a gente chama de índice de autoria. O que é um índice de autoria? Índice de autoria é uma característica dela, que a gente pode estender para outras bancas também,
mas é quando o aluno mostra o quão diferente é o seu texto diante dos demais textos. E para fazer um texto diferenciado, criativo e inovador, você tem que ter muita leitura de conhecimento de mundo, de sociólogos, filósofos, historiadores que abordam questões das mais atuais, mais recentes. Além disso, esse índice de autoria, ele acaba aumentando quando você consolida a redação de forma a mostrar a sua opinião a partir de alguns elementos mais subtis, como por exemplo palavras de ordem, infelizmente, tragicamente, a sua carga de emotividade. Beleza? Espera aí que eu vou tirar a Linda da sala aqui, que não vai dar. Ela puxou, quase que derrubou o celular agora, imagina, né? Era só um instantinho, tá? Dá tchau, pessoal. Tchau. Faço convite para vocês todos, né? Quem não conhece a nossa plataforma ainda, entra lá na Corrige-me. Eu fixei um comentário aqui, ó. E é só você copiar esse comentário, os comentários fixados, que estão acima do espaço para você comentar, e cola no seu navegador e procura a nossa plataforma. O objetivo da nossa plataforma, da Corrige-me, é atender a essa demanda de correção de redação. E em tempos tão difíceis, calamitosos como esse, nada mais adequado que você estar em casa, no conforto do seu lar, e a gente está aí para atender justamente a essa demanda, beleza? Vamos lá, eu vou responder mais algumas perguntas aqui para vocês, tá? Que a gente está chegando na reta final, falta pouquinho para a gente encerrar. Clara Maria, como estudar e estar preparada para qualquer tema de redação? É muito difícil. É um processo que eu diria que é árduo, cansativo, mas não tem uma outra fórmula secreta. Na verdade, não existe fórmula secreta, né? Tudo exige treino e preparo. Então, eu acho que a dica mais preciosa, a orientação mais preciosa que eu posso passar para vocês nesse sentido, é a fórmula do esforço, né? Não tem outro segredo, é se esforçar bastante mesmo para que você faça o treino rotineiro das redações e a partir desse treino rotineiro dos mais diversos temas disponíveis que nossa plataforma dá, que os professores também orientam a fazer, é fazer sempre todos, é pegar esse feedback do professor e sempre buscar nesse feedback melhorar cada vez mais a sua redação, isso é muito importante. Esse é um esforço físico que a gente faz na conduta escrita da redação. Mas claro que a gente tem outros mecanismos que a gente tem que melhorar para ficar preparado. Uma das fórmulas que eu dou, um dos elementos cruciais, é conhecer bem a estrutura do gênero dissertativo a partir, veja bem, da banca de correção. Não adianta nada você estudar para N provas diferentes se você vai fazer apenas uma prova. Ah, eu quero fazer Unicamp e estou fazendo dissertação? Peraí, tem alguma coisa errada. Então você tem que delimitar muito bem o que você deseja. Qual banca vestibular você deseja fazer. Em cima desse anseio, pesquisar bastante a formatação de prova que eles exigem. A partir desse estudo da formatação da banca, você vai conhecer melhor o que eles pedem e o que eles não pedem. E investir bastante naqueles pontos fortes que eles tanto pedem e exigem. E aí você começa a estruturar a redação a partir do treinamento, cada vez mais de acordo com a exigência da banca. Uma vez que você estuda para essa banca, você memoriza, você guarda informações e retém de qual seria a melhor estrutura de formatação para delinear aquela banca corretora. Então é dessa forma que você você vai se encontrar melhor preparada para qualquer tema. É treino, não tem jeito. E treino sempre focado naquilo que você tanto almeja, tanto deseja, tá? Claro que quando você mais treina, você está mais propícia também a ter uma coincidência que é chegar no dia da prova e a prova ser aquele tema, assunto que você já trabalhou. Já aconteceu comigo. Ano de 2018, eu consegui, por sorte, prever, né? Prever, por sorte, é meio complicado, mas a gente conseguiu fazer o acerto de 5 temas de redação de bancas diferentes. Por quê? Muita redação, muito treino, né? Costumeiramente, quando eu estou em sala de aula, eu acabo, em um ano, dando 45, 50 temas de redação. É muita coisa para execução, né? Então, isso é importante, tá bom? João, tá certinho. Quanto mais a gente escreve, melhor. Nossa plataforma, ela conta com um tema de redação por semana. Vamos supor que você queira a VUNESP. Toda semana tem tema de redação. E a gente não pode se dar o luxo de escolher o tema de redação. Ver aquele tema daquela semana, a gente tem que escrever aquele tema. Ah, mas eu não gosto. É por não gostar que você tem que fazer. Por você não se sentir confortável com aquele tema que você tem que fazer. Porque você lê mais, estuda, se prontifica aí atrás do assunto para ter subsídios para treinar e fazer uma redação com propriedade.
É dessa forma que a gente melhora. Estudo, dedicação, realmente não é alguma coisa muito fácil, né? O estudo nem sempre é alguma coisa fácil, algo gostosa, prazerosa, né? O estudo também demanda algum sacrifício e esse sacrifício a gente tem que fazer nesse momento, tá? Na construção da redação. Beleza, galera? Pessoal, a gente está chegando à reta final da nossa live, a gente já vai encerrar, tá? Eu queria muito agradecer a todos vocês pela ajuda, pela força na live, pela divulgação do nosso trabalho, que com certeza sem a divulgação do trabalho por meio de vocês, aí a gente não chegaria tão longe, né, atendendo a tanta gente. Então, galera, vou pedir mais favor para vocês. Manda um coraçãozinho pra gente aí, poxa, né? Manda um coraçãozinho aí. Pô, ô João, pelo amor de Deus, né? Manda um coraçãozinho, fala que gostou aí, gostei. Para dar uma estimulada na gente também, viu? Aí, agora sim, agora sim. Gostei de ver, muito obrigado, viu? Valeu, galera, ó, grande beijo. Fiquem em paz, então. Bom final de semana, boa Páscoa. Aproveitem bastante ao lado de quem vocês tanto gostam, admiram. Seus pais, seus avós, seus irmãos, todos que estão próximos aí de vocês, tá? Abraço. Valeu, obrigado.